Tá. Sem briga, menina. Oi, gente, Lucas Silver. Como é que vocês estão? Espero que bem. A Giovana Reis tá me devendo R$ 5, ela não quer pagar. Tá bom? Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. A hora que você for ver esse programa. Bom, a gente está começando com mais um episódio incrível do Corre TV. E hoje a gente está recebendo dois convidados mais do que especiais, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto cultural incrível. Então fica ligadinho, vem com a gente e acompanha o nosso VT e não para não perder nada. Você conhece a cultura ballroom? No programa de hoje, a gente trouxe dois convidados super especiais para conversar com a gente sobre o que foi o movimento ballroom e qual a sua importância para a comunidade LGBTQIAPN+, e principalmente para pessoas trans e negras. E a categoria hoje é cultura. E para isso a gente trouxe dois convidados mais do que especiais. São eles o Ali, isso mesmo, Isso aí. E a Tsunami, é isso? Isso aí, Ali, Tsunami. Vocês querem se apresentar para o nosso público, falar um pouquinho de vocês? Pode ser? Pode ser, vai, amiga. Então, prazer, eu sou a Ali, eu sou bailarina coreógrafa, professora e performer nas noites de Porto Alegre e região metropolitana. E também sou a madre da Casa de Atrevida. E eu sou Tsunami, sou professor, sou DJ, sou produtor cultural e Prince da House of Cabal, Tsunami. Ai, que incrível, né? Bom, para começar, muito obrigado por ter topado com a gente estar aqui participando hoje com a gente para discutir e conversar esse assunto tão rico que é a cultura ballroom. E para começar, posso começar fazendo a pergunta para vocês? Claro. Para começar, vocês lembram o momento exato que o ballroom entrou na vida de vocês e como foi esse primeiro contato e o que mudou a partir dali? Ai, uma pergunta bem profunda, né? Até porque a cultura ballroom, ela é um movimento que tem várias décadas aí de existência e que se subdivide, né, entre música, dança, movimento político. Então, assim, na minha vida, a ballroom, ela chegou depois do Vogue, que é o estilo de dança, que é mais popular, que as pessoas, em geral, já assistiram em clipes, né? E a cultura ballroom, ela é mais do que essa dança, ela é mais do que essa performance, ela é a comunidade mesmo. Ela é as vivências, as trocas, as conexões que a gente vai fazendo através desse estilo de dança, assim, né? Além disso, a gente diz que a ballroom é um mundo paralelo, porque, né, a gente vive uma outra realidade num lugar muito de segurança, de cuidado, assim. E a ballroom, ela entrou na minha vida quando eu fiz um workshop de dança em 2016 com a pioneira daqui, quem trouxe a cultura para cá, que foi a Rua Nati, que ela já foi bailarina daqui, hoje em dia ela mora em São Paulo, mas entrou aqui e aí desde isso comecei a pesquisar e me interessar mais, assim. Incrível. Bom, e a ballroom vai muito além das categorias, né? De performance. Como vocês explicam o que é esse movimento, para quem nunca ouviu falar? E pode contar um pouquinho para nós sobre as categorias e as músicas que acontecem na ballroom? Sim. A cultura ballroom, ela começou no final dos anos 60, em Nova York, né? Ela foi um grito de resistência das travestis negras e latinas que eram muito excluídas dos concursos de beleza, né?
que tinham na época. E ela foi se desenvolvendo na cena underground, cultural, né, lá de Nova York. Então, ao longo dos anos 60, 70, 80, ela vai não se popularizando, mas se fortalecendo nas periferias, né, se estendendo não só entre as pessoas trans, mas entre as pessoas LGBTQIAP+, sempre negras, periféricas, latinas, imigrantes, né, daquele lugar. E ela só vai chegar no Brasil ali a partir dos anos 2010. Tanto que a Alice citou, né, ela fez o primeiro workshop dela de Vogue aqui em 2016, eu fiz em 2018. E a cultura ballroom mesmo, a comunidade ballroom ou a cultura de baile, ela vai começar a se solidificar com kickballs, com categorias, com houses no Brasil a partir desse período, que vai de 2012, 13 e até hoje em dia, né, que está cada vez mais popular, que está ganhando alguns espaços aí de maior notoriedade em grandes mídias, né, e que tá também, hoje está espalhada pelo Brasil todo, assim. Mas ela é uma cultura que ela vai, que ao mesmo tempo que ela vai se popularizando ao longo dessas décadas, ela vai também se tornando mais complexa. Vai ganhando novas categorias, né? Vai ganhando novas traduções, novas narrativas. Como é que é, tipo, montar as categorias, escolher as categorias? Tem todo um aparato por trás, uma equipe. Como é que é para fazer isso? Para escolher as categorias que vão ser apresentadas à noite, que vão ser para ser disputadas? Como é que acontece isso? Como é que vocês escolhem as categorias, discutem as temáticas? Ela vai de acordo com a nossa vontade. A temática vai de acordo com a nossa vontade. Tipo assim, geralmente a gente pega datas que tem no mês, por exemplo, Páscoa. Daí a gente faz uma ball que é relacionada à Páscoa. Não necessariamente com o nome literal sobre Páscoa, mas sobre esse lugar, assim. Mas as categorias, ela vai muitas vezes sobre demandas às vezes sobre uma corporeidade, por exemplo, eu vou fazer uma categoria que é estética, face, mas eu vou categorizar ela só para pessoas trans ou pessoas trans específicas, tipo uns trans masculinos. Porque a demanda das pessoas trans masculinas de se sentir desconfortáveis de batalhar com pessoas cis é muito grande. Então a gente começa a pensar nessas demandas que tem dentro da ballroom, dentro da parte da ball mesmo, dos bailes, para fazer essa categoria. Então a gente vai muito, às vezes por demanda, ou às vezes por gosto mesmo. Tipo, eu quero muito que essa categoria esteja aqui, que nunca teve. Tipo, tem categorias que tem muito em outros estados, mas aqui no Sul ainda não teve. Então às vezes a gente também, essa demanda a gente começa a colocar. Mas também tem que ter um estudo sobre isso. Não dá só para jogar assim. Tem uma equipe que faz a escolha. Isso. Essa equipe é formada por quem? Essa equipe depende, pode ser por coletivo ou por necessariamente houses. Eu faço por dois, eu faço por um coletivo que eu e a Gília fazemos parte, que é o Povo Vogue Nights. Também faço ball com a dupla que a gente chama de Manas do Vogue. E também faço ball com a minha house, que daí é a Casa de Atrevida. Daí vai dependendo como se estrutura, assim. Geralmente quem está produzindo a ball é quem vai escolher as categorias que vão acontecer. Mas tem um detalhe importante. As categorias que acontecem em uma kickball, que é o evento onde rolam as competições e tal, elas não existem do nada, né? Elas foram surgindo ao longo da história da comunidade ballroom. Então, se a gente pegar o final dos anos 60, os anos 70, a gente vai ver categorias que existem até hoje, como o Realness, por exemplo, que é uma categoria que a gente vê muito no seriado do Pose, ela aparece bastante, que é uma categoria que fala sobre realidade, né? Onde a competição é as pessoas que estão ali caminhando, batalhando, venderem tal realidade. Por exemplo, a realidade de ser uma mulher executiva, a realidade de ser modelo, a realidade de ser, sei lá, uma dona de casa perua famosa, entendeu? Uma socialite, porque essa categoria realidade surgiu porque as pessoas que estavam ali, né, naquelas garagens, naqueles locais underground, construindo a cultura ballroom, não podiam ser essas coisas, né, na sociedade normativa, cis, heteronormativa. Então a ballroom, ela vem meio que pra, como a Ali falou no início, dar a oportunidade de a gente ver uma realidade paralela. Então, o Realness é uma categoria muito antiga na comunidade ballroom. A categoria de Old Way, que é um estilo de dança, né? É uma categoria muito antiga também. A categoria de pose, que é fazer poses. Runway também. E aí, ao longo das décadas, outras categorias vão surgindo. Assim como a chegada da comunidade da cultura ballroom em outros locais, como no Brasil, vão também adicionando as características, né, locais. Brasileiro. Então aqui, por exemplo, no Brasil... Tem, mexe a raba. Isso, quando a cultura ballroom chega no Brasil, categorias como samba no pé e mexe a raba, ou baticu, acabam entrando para a lista das categorias nas kickballs. Então, assim, são inúmeras categorias possíveis, com inúmeros recortes possíveis,
E quem tá produzindo a ball vai e seleciona de acordo com seus critérios, como a Anne comentou. Tem uma idade pra poder participar? Específica, assim, com tantos anos pode participar de uma ball ou não? Não existe. Não existe, não tem uma idade. E até é interessante, né, porque esse ano agora, apesar de que a gente tá, em 2025, que mês a gente tá em maio, eu não sei se nesse ano, no ano passado, teve a Kickball dos baixinhos, como é que é o nome que a Ravine deu? Só para baixinhos? Não foi só para baixinhos, que teve as Ah, crianças. tá, eu não lembro, mas eu sei o que tá falando. Teve uma ball de uma modder aqui, de uma house, que é da Casa de Leopardos, que conseguiu construir uma relação com um ambulatório T, né, que tem trabalho com crianças trans, e aí teve toda uma movimentação da Ballroom para fazer uma kickball voltada para esse público infantil. Então, assim, não tem uma idade mínima, pelo contrário, acho que o ideal é que as crianças LGBTQIA+, quanto mais cedo elas pudessem conhecer a Ballroom, mais cedo elas iam poder conhecer também um espaço onde elas pudessem se fortalecer, né, a construção da sua identidade, tá, onde elas pudessem ser acolhidas. Muito interessante que traz a questão da idade, não tem uma idade mínima. E pra competir, eu tenho que fazer parte de uma casa? Não, necessariamente, porque daí quem não tem casa a gente chama de 007 ou 007. Então tu se auto-representa. Claro que é uma dificuldade maior porque existe, por exemplo, uma categoria dançante. Na minha house entra umas 5, pelo menos. Então, 007, ela vai ter que batalhar contra 5 minhas filhas, além de mim. Então, tipo, 007 é uma dificuldade maior, mas tu pode entrar como 007 na cena, que é a pessoa que não tem casa. Tá, e como é que ela faz? Ela tem que receber um convite? Ou ela vai lá no evento e fala, eu quero participar, eu quero competir? A Casball não funciona, tipo, como um convite, tipo, como é que funciona? A gente abre a categoria, explica o que ela precisa, o que necessita, ou para qual público específico que é, e aí a gente abre roll call, é ótimo, né? A gente abre a categoria, daí nessa categoria existe os tens, que é tens a gente faz assim, ou um chop, que quer dizer que tu não alcançou. Só que daí tu tem que ver os critérios que cada categoria pede. Se tu fez no teus tens o critério que o júri aceitou, aí tu entra pra batalha. Se não, tu leva chop e até a próxima, beijo, me liga. Então é muito sobre fazer os critérios que a categoria pede. Se tu sabe fazer os critérios na tua performance, independente se é estético ou dançante, tu ganha tens e vai batalhar. Se não, chop e até a próxima. O legal de ter uma house, eu acho, nesse sentido, é que a house, ela te ajuda muito nesse processo de estudar, né? Estudar não só assim, treinar, né, um runway, treinar a tua caminhada, treinar tuas poses e tal pra batalhar, mas também treinar a história. Treinar, assim, qual é o surgimento da categoria, quem são as pessoas que são referências, que são ícones, que são lendas nessa categoria, para que aquilo ali vá alimentando, né, a busca da tua personalidade dentro daquela categoria, sabe? Só que, mesmo tu não pertencendo à house, sendo 007, a comunidade Ballroom é uma comunidade, né, que vai para além das houses, ela é uma cultura inteira. Então, assim, a gente tem oficinas, a gente tem treinos abertos, né, que acontecem periodicamente. Às vezes a gente, que nem a Casa de Atrevida agora, tá com o espaço Força e Luz ali no centro de Porto Alegre, fazendo treinos abertos todas as quartas-feiras, né. Que é a Quarta Atrevida. Quarta Atrevida. Por um período a gente conseguiu um espaço no Mário Quintana e aí todos os domingos à tarde, né? Então, através desses editais, as casas de cultura, os espaços abertos que tem públicos, a gente vai a diferentes casas ou as diferentes pessoas que são interessadas, né, em fomentar a comunidade, a cultura, vai fazendo treinos abertos. Então, muitas vezes as pessoas chegam na comunidade Ballroom através desses espaços, assim. Muito interessante, muito potente, muito incrível. Bom, fazer mais uma pergunta, posso? Qual foi a primeira vez que vocês se sentiram realmente parte da comunidade Ballroom e qual o significado que esse sentimento de pertencimento em vocês? Qual foi o primeiro momento, assim? Qual o significado desse sentimento de pertencimento? Ah, mas tu tá profunda hoje, né? Tô, né? Passada, bicho. A equipe tá maravilhosa. Não, eu acho assim, Então tá, a comunidade Ballroom, a cultura Ballroom começa no Brasil ali por 2014, 2015, né? Lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com o BH Vogue Fever, que é o primeiro evento que traz pessoas de fora do Brasil para meio que estabelecer, a partir daqui existe cultura, né? Porque passou a existir um reconhecimento da cultura aqui de pessoas que estavam no início da cultura lá nos Estados Unidos, tá? E aqui em Porto Alegre ela começa em 2009, que é quando tem a primeira Kickball. 19. Né? Final de 2019, Final não, em outubro. O que eu falei? 2009. 2009.
Ai, vocês já trabalhando, gente. Sorry. 2019, eu super sério aqui, concentrado. No final de 2019, que foi a Kickball só para baixinhos. A primeira? A primeira, aham. E logo depois, em outubro, isso. E logo depois, em dezembro, teve a Picadeira Kickball. E eu e a Ali, a gente não só já estávamos dançando Vogue antes disso, mas a gente estava quando começou essa cena, né? A gente estava nas primeiras movimentações oficiais, vamos dizer assim, né? Da cena Ballroom Rio Grande do Sul, a gente estava lá. Então, pra mim, é desde que a nossa cena começou, assim. Desde que eu me vejo na cena, né? E pra mim, assim, aí é uma questão de trajetória individual, pessoal, né? Foi um reencontro com a minha militância, assim, sabe? Foi um encontro, na verdade, de algo que fazia sentido na minha vida, né? Como uma pessoa LGBTQIA+, como uma pessoa que vinha da periferia também, porque eu nasci e cresci em Viamão, né? Com essa necessidade de estar circulando entre a cidade da região metropolitana e o centro de Porto Alegre, sabe? Depois de ter vivido a universidade, vivido o movimento estudantil, foi a Ballroom que meio que sintetizou essa minha trajetória de vida, assim, Nossa, sabe? que incrível, tipo, tu trazer toda essa vivência, essa bagagem, tipo, e falar, tipo assim, eu vim de uma comunidade, eu vim de uma realidade, né, da periferia, e, tipo, o quanto a Ballroom mudou, assim, em ti, como vida, na tua vida, assim, né, quanto ela fez sentido, assim, e é muito incrível e é inspirador. E pra ti, Ali? Eu acho que a Ballroom, acho que quando eu comecei a entender o que era, não necessariamente na primeira ball, que eu acho que inconscientemente eu fazia parte, mas conscientemente eu ainda não entendi o que era isso. Então, quando eu comecei, acho que na segunda ball que teve aqui em Porto Alegre, daí eu comecei a entender que eu fazia parte daquilo, que aquele meu corpo fazia parte. Porque como eu vim do hip hop, é uma cultura extremamente machista, extremamente racista, extremamente homofóbica e transfóbica, eu tinha uma outra visão. Então, competição para mim era um lugar muito delicado, muito assim. E aí, quando eu comecei a entender que a Ballroom vai além disso, mas também tem isso, mas também em outro lugar que o hip hop hoje em dia está tentando ir, mas não está ainda, eu acho que é aí que eu comecei, aí que eu entendi que eu fazia parte daquilo. Foi muito nesse lugar. Ali, você contou que a cena te deu uma família, né? Em que momento de crise, como as enchentes, aqui do Rio Grande do Sul, né? Gente, tô lendo aqui o roteiro. Eu amo. E como essa rede de apoio se fortaleceu na prática, assim. Deixa eu formular melhor. Tu tem uma família, né? Que é da tua casa, assim, né? Que é a casa de Atrevida, né? Vocês têm as famílias, né? Que são as casas. E como é que é gerir essas casas? Como é que é a questão do apoio? Como é que é a questão de se ajudar? E como é que foi a questão das enchentes também? Como é que vocês passaram por essa situação, assim? Acho que assim fica melhor, né? Começa, não é? Sim, aham. A enchente pra mim foi um momento muito delicado, assim, porque eu não só tomei a frente da minha casa, mas eu tomei a frente da cena toda. Então eu comecei a pesquisar sobre pessoas da cena que precisavam de ajuda de alimentação, pessoas da cena que precisavam de roupa, então pessoas da cena que perderam tudo ou que estavam necessidade, porque muita gente trabalha na noite, por exemplo, como DJ, então as noites pararam, então eu acho que pra mim foi muito nesse lugar, assim, não se resumiu a minha house, se resumiu a cena toda. Porque eu realmente tomei a frente, mesmo que a minha cabeça estivesse explodindo, porque Viamão não foi tão afetado, então eu tava num momento mais seguro, mas igual a minha cabeça tava preocupada, não só com a minha house, mas com a cena toda. Então pra mim foi um momento muito delicado. E aí tem um filho meu, que inclusive ele até repetiu isso, que eu não lembrava, numa reunião que a gente teve de house, que foi o Kenai, o Ladino de Atrevida, que ele disse que ele não tinha adotado ele ainda, mas ele disse que a gente salvou ele porque ele estava muito depressivo na época da enchente e a gente fazia reunião, fazia jantinha, eu tentava se manter presente, foi a gente que salvou ele, assim, desse lugar de depressão, desse lugar de não querer se matar, por exemplo. Então, para mim, foi um lugar muito... Para mim, a Ballroom mostrou o que é, porque quando eu montei minha house, eu não pensei em competição, as melhores pessoas de categoria. Eu pensei em gente que era próxima a mim, que eu tenho um carinho, eu tenho um amor, e que eu queria perto de mim, então a house vem muito nesse lugar, assim como a cena toda vem muito nesse lugar, assim, de família. Então, para mim, por isso que competição eu não sou tanto, mas eu foco mais em momento de família, como fazer janta, vamos fazer janta, vamos se ver, vamos sair junto, aniversário de quem, vamos tentar comemorar. Porque, por exemplo, na minha casa tem muitas pessoas trans,
E a estatística de pessoas trans aqui no Brasil é complicado, né? Então, sempre quando alguém, pessoas trans, principalmente pessoas pretas da minha house, faz aniversário, a gente tenta fazer um esforço para estar presente, para comemorar aquela vida que ainda ela está ali, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, inclusive sobre mim, né? Então, acho que foi uma troca de cuidado, assim. A gente tem muito cuidado entre nós, assim como eles têm muito cuidado comigo, que é mais fácil eu cuidar eles do que me cuidar, né? Mas eu ainda tive, assim, antes da minha house, eu sempre tive a rede de apoio, que foi principalmente o Gillian, porque a gente é grudada praticamente. Quase irmãs, só que primas. Então a casa, tipo, ela vai pra além da competição. Isso é muito interessante. Sim. Tipo, quando tu monta a casa, tu não pode estar focado em pensar, vou montar minha casa só pra competir. Não. É montar a casa realmente pra cuidar, pra se cuidar. Isso, porque tu tem uma responsabilidade, né? Tipo, a gente não é mother, eu não sou mother por nome, eu sou mother porque eu cuido das pessoas. Eu vejo demandas, se elas precisam de comida, se elas têm que se alimentar, como é que estão, se tem algum problema e tal. Então eu tenho que me manter presente assim. Então é muito nesse lugar. Pra mim é mais nesse lugar do que... Talvez outras pessoas não, né? Mas daí vejo com elas. Eu acho que a história, assim, da cultura ballroom, eu acho que é importante, sabe? Principalmente nesse momento que a cultura está se popularizando, está cada vez sendo mais divulgada, né? E está saindo da bolha da comunidade LGBT, que é IAPN+. É importante a gente lembrar e frisar. As houses que deram início à comunidade ballroom, elas surgiram muito da onde? Das travestis, que tinham pensões, ou que tinham uma casa grande, ou às vezes nem tão grande, e acolhiam as outras travestis, ou as outras gays, enfim, lésbicas, que estavam na rua, né, passando fome, passando trabalho, muitas se prostituindo, inclusive, não tinham onde morar, não tinham onde dormir, né, e eram acolhidas por elas. A gente tem bastante, assim, para as pessoas que quiserem, tipo, entender um pouquinho mais, assim, a gente tem a série Pose, né, que traz bem essa temática, bem lapidada, assim, eu acho incrível trazer, assim, referência para as pessoas que quiserem pesquisar um pouco mais, que quiserem conhecer um pouco mais, também, né, conhecer aqui o trabalho delas também. E lá nas tem o documentário Paris is Burning. Tem o Paris is Burning também, exatamente. Então, assim, essas são ótimas referências pra gente entender o que é esse contexto de início, né? Então, as competições entre as houses, elas vieram depois do acolhimento e da formação das houses. Interessante. Né? E acho que hoje, talvez, a gente não tenha tanto quanto nos anos 60, 70 e 80, né? Essa necessidade, apesar de a gente saber que ela ainda existe, né? Principalmente se a gente pensar em países que são bem menos avançados em questões LGBT, de direitos e tal, né? De que essas casas existam, ou então a quantidade, né? Então, acho que aqui na nossa ballroom, acho que seria a Casa de Caliça, né? Foi uma das poucas que se formou a partir dessa realidade de uma ocupação. Que surgiu a partir de uma ocupação. Interessante. De pessoas LGBTQIAPN+, que ocuparam um espaço, lutando por moradia e tal. E a partir disso se transformaram numa house da comunidade ballroom, né? Mas o que ficou dessas houses, o que permanece, é justamente isso, essa rede de acolhimento, essa rede de apoio. E essa casa ainda, ela existe ainda, ela é ativa. Nossa, sim, ela ainda é ativa. A ocupação acabou sofrendo aí com as pressões da prefeitura e tal, acho que não existe mais, né, foram desalojados e tal, mas a house continua existindo sim. Então, assim, essa rede de apoio que a gente precisa, porque a gente vem de uma história de dor, né, por ser LGBT, por ser preto, por ser de periferia, enfim, por ser da classe trabalhadora, a gente vem de uma história de dor, então uma rede de apoio nunca é demais para nós. Então, acho que como a Ali simplificou bem, assim, as houses, as nossas irmãs, nossos irmãos, nossos irmãos de house, nossas mothers, fathers, elas servem muito nesse sentido, dessas trocas. Então, também é como uma família que a gente pode escolher, né? Incrível, gente, isso é muito incrível. Tipo, eu sou um homem gay, né? Isso é notório, né? Gente, bicho, eu nem reparei. Mas eu não sabia, tipo, com tanto detalhe, assim, sabe? Tudo, assim, tipo... E é riquíssimo, e, tipo, eu, muitas vezes, eu tava falando pra vocês, antes de a gente começar o programa, que as realidades da comunidade LGBT são diferentes. O que um gay LGBT, um jovem LGBT, vou botar assim, da periferia passa, é diferente do que um jovem LGBT da área central passa. Então, tipo,
Agora, eu nunca tinha parado assim pra me enxergar. Será que eu poderia participar de uma ballroom? Será que eu? E agora vocês trazendo todo esse... Mas é que a Ballroom fala sobre você. Agora, Exato. tipo assim, eu vou participar, tem alguma vaga, alguma casa aí. Eu tô me candidatando. Categoria... Olha, muitas vezes tu vai, por exemplo, que nem a gente tava falando do teu look antes, né, amiga? Tu vai caminhar numa categoria de best dress, de Fashion Killer ou... com um look babadeiro A Fashion assim, Killer é de moda. É de moda. Tem que ser fashion killer, tem que trazer um look avant-garde, uma coisa, um conceito de moda, né, algo assim. Exatamente o teu look. Eu sou conceito de moda. E aí vai estar lá a Ali, por exemplo, vai te ver caminhar e vai falar assim, gente, essa bicha é muito atrevida, tem toda a vibe da minha house. E aí no final ela vai lá e vai, ai, tu não pode pode te chamar pra se aproximar da house, pode te chamar pra, vamos se conhecer, vamos conversar. Porque daí é isso, né, não é só, tá, tu subiu lá, tu arrasou. Mas e vai que depois, no feeling, né, naquela parte assim da convivência, não tenha tanto fechamento. Entendeu? Tu pode arrasar ali na passarela, mas precisa ter uma conexão. Vou falar aqui entre nós, tá? Se eu for participar, ninguém desce tanto, tá? Você sabe, né? Dá um pontinho pra mãe, né? Ninguém vai saber. Eu te dou um senso, eu te dou um senso. Vai me dar uns tensos, né? Tipo, você já conversa com o pessoal lá, né? Ele é novo na cena, pega leve. Se fosse assim, ia ser lucro, tá? Mas é uma responsabilidade, uma seriedade, né? Tipo, que todo mundo... Não é tipo, todo um porque estudo. É meu amigo, porque é meu conhecido. Já acompanho a área no Instagram, eu vejo ali quando ela posta ali as questões ali de... como é que é essa questão dos jurados ali? Tem um nome. É o Tense ou Chop. E tipo, é uma seriedade, né? Porque É. as manas vão ali, carão, né? E tu tá sério assim. Ou debochando, né, bicha? Porque eu sou bem expressiva. Tu faz umas caras. Eu acho que eu teria medo, porque tu faz umas caras pras pessoas. Assim, ó. Tipo assim, não. A pessoa vem com uma bolsinha. Melhore. Mentira. Chanel. Eu tô vendo. Amigo, tu sabe que, tipo assim, essa questão da competição, sobre as kickballs serem competições, coloca medo em muita gente, às vezes, né? Às vezes a gente fica até preocupado, assim, eu acho, né, amiga? Tipo assim, quem tá chegando agora, né, sente muito receio e tal, pensa, não é pra si, e não sei o quê. Mas é que, assim, ó, nós, pessoas dissidentes de gênero, raça, tarará, a gente passa tanto perrengue, né? A gente sofre tanto preconceito. A gente tem que ser tão forte no nosso cotidiano que aquele momento, aquela competição, aquela vulnerabilidade a qual a gente se propõe, né, a estar quando a gente vai caminhar, ela é sobre o fortalecimento que a gente vai levar pra fora da ballroom, sabe? Eu digo, é uma competição, mas é como se fosse uma competição de empoderamento, sabe? Quem é mais empoderada? Quem tá mais segura, sabe? Quem tem mais verdade naquilo que é de fato. E fortalece o resto, né? Com certeza. Tu sai muito... Acho que essa é uma grande marca pra mim. A Ballroom, ela é como se fosse uma prática de empoderamento, assim, sabe? Não só pra quem tá competindo, mas muito também pra quem tá assistindo. Tanto que a gente mesmo, a gente que é já tá há alguns anos aí, né, amiga? A gente, às vezes, hoje em dia, a gente quer ir em ball. Começamos ontem. Alguns anos não. Pra quem quer falar, né? Não quer falar. Às vezes a gente quer ir nas balls mais pra assistir, né, do que necessariamente pra caminhar. Sendo que hoje em dia, volta e meia, tá lá também que é passamento, se vocês competirem, né? Um ar assim, né, amiga? Vocês é passamento. Porque a gente tem altos e baixos também, botar né? uma novinha assim ali, nova ali, que nem eu ali, mas, pra competir com vocês. Não. Mas é que às vezes a competição também ela é muito como tu tá teu psicológico, assim. Porque se eu não estiver bem fora, na minha vida mais pessoal, artística, às vezes isso afeta na minha performance, por exemplo. Se tiver competido, tu pode não, amor, eu vou querer te derrubar igual, é óbvio, né? É lá, mas... Eu não consigo fazer. Tem um passo que, não sei o nome, que faz e daí cai pra trás. Qual é o nome que ele passa? O dip. Eu não consigo, se eu fizer aquilo ali, eu fico ali mesmo, ali, eu chamo essa Mas é que o treino vai te levando... A esse lugar, tu não vai sair jogando. Tem espaço, vocês falam que fazem espaço de formação, né? Tem esse espaço. Tem. Sim, que é do... Vocês ensinam isso. Sim. Tu pode encontrar isso. A Ali, por exemplo, que é professora de dança, a bailarina, tem estúdios que ela dá aula de voo. Logo, gente, eu vou estar fazendo um passinho aqui pra vocês. Só um catwalk. Só um catwalker, eu vou vir aqui entrar no programa do catwalker. E dip, vou pagar teu dip. Ó. Mas olha só, eu queria adicionar uma questão sobre o que tu falou sobre a seriedade do júri, né? Tem uma outra coisa importante sobre a Ballroom e sobre as kickballs, que eu vejo muito nesse lugar, nessa perspectiva, porque
enfim, até pela necessidade, assim, né, da nossa cena que estava começando a cena no Rio Grande do Sul, a gente passou a produzir muito, né, amiga, eventos e tal. A Ballroom e as Kickballs, elas são um espaço para desenvolvimento de talentos, tá? Então, assim, a Ali é professora de dança, a Ali hoje é uma referência, no mínimo, na região sul inteira, em Vogue, né, se não, inclusive em outros lugares do Brasil. Eu me tornei DJ por causa, sim. Esforçada, né? DJ por causa da Ballroom. Hoje eu toco em outros espaços além da Ballroom, porque eu carrego essa profissão através da minha cena, entendeu? A gente tá aqui falando de Fashion Killa, né? Tem pessoas na Ballroom que são estilistas, tem pessoas na Ballroom que são maquiadoras, tem pessoas na Ballroom que são fotógrafas, né? Tem pessoas na Ballroom que são cantoras e que fazem enchente, que são escritoras, né? São, como é que diz, né? Slummers, que escrevem rimas, sabe? Então, as balls, elas vão também abrindo espaço para que as pessoas possam mostrar a sua arte, entende? E conseguir trabalhos a partir disso, né? Tá passada? Tá passada que eu sei, né? Tá passada que eu sei. Tinha uma pergunta pra ti, Tsunami. Posso fazer? Pode. Tsunami, você falou que começou a discotecar e dançar profissionalmente por causa da Ballroom, ok? Sim. Como a cena abriu portas e cria oportunidades que antes pareciam distantes? Ai, que profunda, né? Aí ela veio toda conceito, toda professora. Profunda, né? A gente tá hoje. Olha, pensando no meu caso. Abriu portas, distantes, verdade. É que é isso, um ambiente onde a gente se sinta confortável e onde a gente sinta que a gente tem uma rede de apoio, são ambientes onde a gente pode sonhar, né? E aonde esses sonhos podem se tornar realidade. Eu, lá na minha adolescência, quando comecei a gostar de música eletrônica, aventou na minha cabeça, eu lembro disso, sobre, e se eu fosse DJ, né? Só que a pressa da vida de uma pessoa que vem da periferia, da vida de uma pessoa preta, filha de pais trabalhadores, entendeu? Não deixa que a gente tenha, de fato, acredite que esse tipo de profissão, de sonho, seja realizável ali quando a gente ainda tá saindo da adolescência, né? E a Ballroom acabou me colocando nesse lugar, olha, precisa de um DJ pra tocar beat pras balls. Eu comecei a tocar, falei, eu gosto de música, vou ali tocar então. E hoje eu consigo trabalhos em função disso, né? A dança também, quando eu era da escola... Trabalha como DJ e dançarina. Eu sou professor de Sociologia da escola pública. E por causa que eu entrei na Ballroom, eu já tava lá com meus quase 30 anos. Então eu já tinha a profissão. Mentira, com 19. Não, eu acho importante falar isso também, sabia? Porque não foi fácil, eu com quase 30 anos. Pra nós negras, né? Na periferia nunca nada é fácil. Nunca nada é fácil. Mas eu com quase 30 anos, tá me aventurando, já tendo uma profissão, me aventurar, assim, sabe? É um sonho no mundo do DJismo ou no mundo da dança, onde as pessoas tendem a começar muito novas. E aonde eu tava lidando com uma galera que tinha ali quase 10 anos a menos do que eu, e que hoje ainda tem, né? Então, assim, acho legal falar de idade também por causa disso, porque os grandes ícones, né, da Ballroom tem 60 anos, 70 anos, 50 anos, né? Tipo, não tem tempo pra gente realizar esses sonhos, entendeu? E eu acho que a Ballroom, ela me dá essa confiança, sabe? Ela mostra que tem essas oportunidades. Então, assim, tanto a Ballroom, ela passa a ser uma vitrine, como ela também passa a ser um ambiente pra gente ganhar confiança e desenvolver nossas artes, né? Eu acho que é um pouco através disso. Eu tenho mais 4 perguntas pra vocês, mas antes de fazer essa pergunta, eu vou passar lá pra nossa plateia, pro nosso chat, que tá com... Não tem, mas tem uma pergunta do chat? Não temos pergunta do chat, então vou fazer Nenhumazinha, só umazinha. Não tem nenhuma pergunta? Ninguém tem uma perguntinha? Não? Então tá. Então tá bom. Não pode? Alguém quer vir aqui do meu lado fazer pergunta? Ninguém quer uma perguntinha? Não? Hoje eu tô acessível, aproveita. Tá acessível. Ai, jura, né? Aqui pra vocês, aqui, ó. Então eu vou seguir com as perguntas. Posso? Claro. A estética e a performance da Ballroom tem raízes políticas fortes. Como vocês veem a relação entre a Ballroom e a resistência? E qual o papel da arte nessa luta e na militância, tanto como pessoas LGBTQIAPN+, mas também as relações com o movimento negro? Ai, nossa, isso aqui tá poderoso, né? Agora a gente vai escrever uma tese. Quer bater o likezinho? Eu te empresto. Agora vamos escrever uma tese, Bate o nome. Vai, irmão. Quer começar? Não, pode começar, que eu vou só complementar.
Vai lá. Profunda nessas Não, perguntas. aí, o tema do programa hoje é cultura, né? Cultura. Então, cultura é muita coisa, né? Cultura é vida, é modo de vida, é tradição, né? É política, Sim. é movimento, são coisas que nós refazemos, são coisas que nós construímos, coisas sobre as quais a gente reflete, né? Então, eu penso que a comunidade ballroom, ela, em primeiro lugar, ela passa por um processo de construção, como as outras culturas negras, e isso acho que é muito importante frisar, porque infelizmente alguns movimentos negros ainda são muito homofóbicos e transfóbicos, né? Ainda não foram... Como é que é a cara que tu faz? Ah, tá. Olha pra Né? câmera e faz a Passada, repete, bicha. Amiga, repete. Alguns movimentos negros ainda são muito homofóbicos, transfóbicos. Foca na cara, tá bom. Foca na face. É em Tá, chop. Pode continuar. Coloca a narração e coloca na cara. Então, one shot, não pro movimento negro, né? Pra Umas pessoas do algumas pessoas movimento. do movimento negro, É em chop. one shot. Só pra vocês. Mas ela, assim como o samba, assim como o carnaval, assim como o hip hop, ela também é uma cultura que nasceu da conexão, sabe? De várias questões sobre a vivência negra, sabe? Que tem a ver com gênero, que tem a ver com territorialidade, que tem a ver com história, que tem a ver com reivindicação, né? A Crystal LaBeija, que é a mãe da comunidade ballroom, ela se rebelou durante um concurso. E saiu do concurso berrando, entendeu? Que ela tinha o direito de mostrar a cor dela. Os traços. Os traços dela. É porque na época da competição lá, ela tinha que fazer... as travestis, a maioria era drag, né? E aí quando tu se maquiava, se montava, tu tinha que fazer teus traços virarem traços brancos. Então, traços pequenos. Afinar nariz, Afinar passar nariz. pó de arroz Isso pra tudo em maquiagem. tornar a pele mais clara, entendeu? E imagina, vai tomar negona travesti. Tendo que afinar a boca, afinar o nariz. Mas agora eu entendo. Tu entende, né? Então, eu diria nesse sentido, assim, entendeu? De aproximar esses movimentos, os coletivos. Quando eu digo movimento, eu digo os coletivos mesmo. Na prática, né? Deles se aproximarem, deles se fortalecerem, entendeu? Enquanto movimentos que são movimentos de resistência, porque eles subvertem uma lógica, uma hegemonia, né, do poder político estabelecido, assim, né? E eu acho que a arte, eu pesquiso arte nos meus estudos enquanto pesquisador, né, eu sou cientista social e tal, e a arte eu acho que ela tem esse poder porque ela mexe com a identidade das pessoas, com a nossa, mas também com a identidade de quem assiste a essa arte. Né? Então, assim, até tu falou estética e performance, né? As categorias da Ballroom, a gente pode falar sobre isso também, né, amiga? Elas se dividem entre categorias estéticas e categorias de performance. Porém, né, nós, como corpos dissidentes, a gente caminhar de casa até a parada com a roupa que a gente gosta é estética e é performance. E isso é arte, entendeu? Porque isso subverte uma lógica, porque isso confronta um padrão, sabe? Que pra nós é normal, porque a gente não faz isso intencionalmente. Isso faz parte de quem a gente é, da narrativa da nossa vivência, assim, né? E a Ballroom, ela meio que traz isso para um lugar de fortalecimento. De fortalecimento e de sistematização disso enquanto um código de cultura. Né? Por isso, cultura Ballroom, comunidade Ballroom. Porque só o fato da gente já estar vivo já é um ato de resistência, né? Já. O fato da gente estar respirando, estar aqui, sendo a gente Imagina mesmo. a gente produzindo vida, produzindo renda, entendeu? A cultura Ballroom, ela é sobre isso, ela é sobre produzir essas coisas. E ela era sobre celebração, né? Celebração daqueles corpos que estão vivos, que estão ali, que estão presentes, que fazem parte, que se apoiam. Acho que é muito nesse lugar. E a arte em si, ela já tira muita gente da zona de conforto pra quem tá assistindo, Como né? é que rola, tipo assim, é uma curiosidade minha, né? Não vai aqui no roteiro, mas no roteiro um pouquinho. Fora do script. Você é fora do script. Tô brincando. Gente, como é que rola, por exemplo? Tá, vai rolar o baile, né? Vai rolar o baile ali. Isso. Tá, já sabe a categoria, o tema. Como é que rola a organização entre vocês ali das casas? Pra fazer, filho, ó, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Não, tu vai fazer sim porque eu tô mandando. Como é que rola, assim? Eu sou uma pessoa mais democrática. Eu prefiro não... Democrática. Nesse sentido, as minhas filhas podem confirmar, tá? Eu sou uma pessoa mais democrática. Democrática. Por exemplo, se eu acho que a minha filha é muito boa em estética, por exemplo, uma categoria estética, eu não vou obrigar ela a participar, porque às vezes ela não se sente confortável. Mas se ela quer se aventurar em dançante, eu vou dar todo o apoio e vou ensinar o que tem que ensinar. Então, pra mim, eu nesse lugar de... Então rola isso, tipo assim, dá liberdade. Isso dependendo da house, né? Isso eu tô falando como a minha house funciona. Mas cada filho da casa, ele
ele é especialista em um... Ele não é aquele especialista, mas ele gosta de alguma coisa. E aí eu instigo ele a praticar e aprender comigo todo o conhecimento que eu aprendi até hoje, pra ele se aperfeiçoar naquilo que ele gosta. Então, porque eu falo sempre pra eles, eu falo, eu acho que você é muito bom, por exemplo, em runway, caminhada. Mas talvez tu não se sinta confortável. Então, qual que tu se sente confortável? Qual que eu vou ter que te ajudar a ensinar? E qual que tu quer entrar? Como é que eu vou te ajudar? É no diálogo que nem as suas mães faziam? Sim, porque daí, pra mim, não adianta eu fazer a pessoa ficar muito boa, mas ela não se sente confortável fazendo aquilo. Isso porque isso vem da minha vivência enquanto hip hop, que eu tinha que dançar coisas que eu não gostava, porque eu era obrigado, então eu não quero trazer esse lugar pra minha house. Então pra mim se estrutura assim. E às vezes as minhas filhas só querem assistir, então tá tudo bem também, porque pra mim assistir ball também é aprendizado. Que daí tu estuda como derrotar outra pessoa, ou tu estuda como tu... Tipo, e coisas que tu não enxerga às vezes, coisas que tu pode pegar tua performance ou não, entendeu? Então... Olhar ball. Uma pesquisa também. Claro, né, amor? Rola, com Tu tá ali com o certeza. caderninho, senta pra aprender. Juro! Não, mas é exatamente isso. Então é assim que a minha house se estrutura assim. Ela... Se tu fizer o erro dela... Isso é um tu sabe, shade, cara. ó. Isso é um shade. Então, eu me estruturo assim, né? Então eu deixo Mas não livre. Tem, né? Cada house tem É, suas seus- próprias filosofia. A minha house também, ela em relação assim a caminhar, ela costuma ser democrática, né? E tem bastante sinceridade assim, né? Tipo assim, você vai caminhar? Vou, deixa eu ver aí como é que você tá. Aí tu manda ali um vídeo, ou tu pede uma dica. Agora, quando eu fui caminhar em Bari, por exemplo, meu father, ele me mandou a real. Ele disse assim, o que ele achava que eu deveria ou não deveria fazer. Achava que eu ia ter que ralar muito. Bem harmônico assim... Foi querido, foi sincero, mas foi querido. Foi querido, mas foi sincero. Nós gays, nós somos queridas quando uma opinião, né? É. Queridinha, né? E tanto ele falou que eu acabei não ganhando. Eu levei um chop e tal, logo que eu entrei, Acho assim. incrível. Chop. Um chop, Um tipo chop. assim, não, bicho, não está pronta para Eu vou batalhar. chegar no trabalho amanhã. Chop pra ti, tu não tá boa hoje pra falar comigo. Chop. Peraí, Mas isso- mas abre um parênteses, tá? Eu já obriguei filha minha a entrar, porque eu achei que elas estavam muito cagadas. E pra entrar, e da minha house tem que ser atrevida, amor. Então tem que ter coragem bastante pra ser atrevida. Tu entende? Então, não sempre, mas no começo eu meio que obriguei algumas pessoas. Mas eu não faço isso, tá? Todo mundo sabe. Uma coisa legal pra quem tá se conhecendo é fazer isso, ó. Por exemplo, casa de atrevida. Bom, quer conhecer, vai lá e entende, começa a catar, conversar com as pessoas, inclusive da house, pra saber por que é atrevida, né? E aí, pelo nome das houses, tu já vai pegando um pouquinho do feeling do que aquela house tem ali de molho, qual é o cante daquela house, qual é o diferencial daquela house. Porque as houses escolhem os nomes por motivos, né? Não sabia. Geralmente. Eu pensei que, tipo assim, vou montar uma casa e não, tem motivos, então. Claro. Claro, tem pesquisa, por exemplo, atrevida porque eu sou uma pessoa naturalmente de personalidade atrevida. Nem Tipo, amor, tem que eu sustento meus BO, hein? Bora, Carol. Eu sustento meu BO, amor. E pra batalhar comigo tem que ter, então, entendeu? Entendi. Eu só queria participar, já entendi. Tá louca? Não, mas eu sou super acessível, às vezes. E Então, aí... como é que rola os nomes? Como é que rola a pesquisa pra dar os nomes pros É caras? um processo muito particular, eu acho, de cada house, assim. De quem cria, né? De quem cria, é. Porque, assim, tem várias possibilidades também. Às vezes, uma house surge de um grupo de pessoas que já... Por exemplo, a primeira house que a gente fez parte, que foi a Casa de Lanceira, foi uma house que surgiu da turma que tinha da Catrina Lanceira, que na época dava aula de Vogue num estúdio, e a house dela surgiu a partir daquele grupo, que era o grupo de alunos dela, tá? A Ali entrou junto nesse processo, que eu já conhecia a Catrina há tempos, inclusive, do mundo do hip hop, eu acho, né, amiga? Isso, da dança. Depois a gente saiu da Lanceira e tal, aí eu entrei pra Cabal, a Ali entrou pra outras houses, até criar a house dela. Uma pergunta, tipo, pra quem foi. A gente falou das séries, né, ali? A gente falou da Pose. É uma série que eu olhei bastante, assim, me pegou muito, assim. E com quem for, né, do de dica e quiser assistir. Porque ali na série tem umas coisinhas que acontecem. Por exemplo, a Electra, que é uma das personagens da série, ela começa a série com uma casa, né? Com o nome lá, Electra. Sim. House of Abundance. Abundance. E depois ela reestrutura uma outra casa e ela monta outro nome. Dá pra, tipo assim, chegou um determinado tempo, essa casa que já deu, não tenho mais filhos, dá pra te abrir outra casa com outro nome ou não? A única pessoa que pode fechar uma house é a mother ou o father da house. Quem cria? Quem cria a house. Se a pessoa achar por algum motivo que é o momento de fechar a house, ela pode, sim. Aí ela faz um comunicado pra comunidade
né, na internet, nos grupos, enfim. E aí fica todo mundo sabendo. Isso aconteceu com a Cosmos recentemente, né? Acho que no ano passado. Com o mercado bem estruturadinho, bonitinho. Aham. Sim, não vem dar uma de Virgínia aqui que não conta a informação completa. Não, geralmente. A Dengo, né, fechou. Quando que fechou A Dengo fechou esse ano? A House of Dengo fechou esse ano, agora no início do ano. A gente tá chegando. E aí, às vezes, é tretas e fofocas e tudo isso também, né? Quando tiver fofoca, você me contar. Eu adoro uma fofoquinha. Às vezes é porque a Mother of Father também mudou sua vida. Ou, de repente, a Mother of Father pode se retirar da House e daí ela deixa pras outras pessoas que têm títulos dentro da House. Ó, tô deixando, não sou mais Mother, ou então vou me afastar da Ballroom, pode, tipo vou assim, deixar pro Prince ou pra Imperatriz. Tipo assim, não, eu sou pai da casa, né? Ou mãe da casa. Tá, não vou mais conseguir seguir adiante. E eu não quero nenhum dos meus filhos, por exemplo, não se sente apto ali a ficar à frente. Eu posso passar, tipo assim, entrar em contato, por exemplo, com a Ali e falar, Ali, tu tem como receber meus filhos da casa, tipo assim, ou não? Tu pode fazer isso, mas isso nunca aconteceu. Não, mas tipo assim, ó, por exemplo, eu tenho a minha house, eu vou sair, tá? E aí se a Ali é de outra house, isso não vai rolar, porque daí, por exemplo, eu sou a madrinha da Casa de Entrevida. Eu posso ajudar a Ali a cuidar e tal, posso ficar ali de olho. Mas quem tem essa responsabilidade é quem tem títulos dentro da house da Ali. Interessante. De Então, tem uma substituir a hierarquia. Mother of Tem uma Father. hierarquia. É que nem Que tem gente da Ballroom que detesta esse nome, tá? Mas é hierarquia. É hierarquia. Tô sentindo como Não é sei! sei. um ar. Não sei. Eu vou fazer mais uma perguntinha, porque a gente já tá se encaminhando pro final, pode ser? Pode. Deixa eu pegar aqui. E sobre a Se for uma pergunta tão profunda, porque senão a gente vai ter que Não, fazer uma parte 2. A gente pode fazer uma parte 2. E sobre a inspiração, quem são os nomes que mais influenciaram vocês dentro ou fora de cena? E qual legado vocês querem deixar também? Não foi tão profunda, foi profunda. Foi profundinha? Mais ou menos. Ai, complicado essa bicha, tá, né? Quer começar? Então, eu citei alguns nomes, eu acho, nessa pergunta, mas não vou levar todos de cabeça, porque é mais fácil pensar no Tá, papel mas do que... qual foi o nome, assim, pra ti, o estopim? Tipo assim, sei lá, Beyoncé, qual foi, tipo assim, o nome, assim, pra ti? Acho que na minha vida da Ballroom, dentro da cultura Ballroom, são pessoas que eu me inspiro pra mim ter uma performance que chegue àquele nível, como a Amada do Gillian, que é a Tanesha Cabal, a Kunani, que agora é 007, mas já foi da Mamba Negra. Deixa eu ver, me inspiro muito... Nunca vou te falar isso de novo, tá, bicha? Na Jean Leopardo, Princess Jean Leopardo, que eu acho a performance dela perfeita. Nunca me... É ao vivo, mas tu quer que a gente dê uma editada? Não, irmã, tá tudo bem. O Jean merece esse comentário. Merece. Por exemplo, então eu tenho inspirações dentro da Ballroom e na vida dançante, que tipo a minha filha Kiara, que é uma baita bailarina e professora. O meu chefe, que é o Lucas, a minha chefe, que é a Thaís, que dá aula de salto. Então, as minhas inspirações, ela muito vem da dança ou da arte em si, né? Gosto muito do teatro, que é a Fai, que é a madre da Calissa, por exemplo, que a Fai é do teatro. Então, eu me inspiro muito nessas pessoas do teatro não, da arte em si. Então, Próximas, assim. próximas e também de longe, porque eu não tenho contato com a Tanisha, por exemplo, com a Kunani, com a Eva, que acabou de lançar a house dela, que é a Clandestina. Então, a minha inspiração é O muito... nome da house é... Casa de Clandestina. Isso daqui falou era uma house clandestina e eu não Casa de Clandestina. Então, eu me inspiro muito nesses lugares, assim. E o lugar que eu quero passar é um lugar muito de acolhimento, assim. Que todo mundo merece ser abraçado, independente. Deixa uma frase. E faz o caramba. Deixa uma frase. Ah, bicha. Ai, que babado. Pega o leque ele fazer o caramba. Faz o caramba e pega o leque. Ai, uma Ainda bem que eu tô frase. respondendo antes pra eu poder pensar na minha Quer frase. uma coisa bem Ai, que ódio. No shade, Uma bitch. frase. Deixa uma frase, sei lá, um pensamento, algo assim, sabe? Filosófico pra gente. Ai, eu não sei, porque eu sou muito debochada, tá? Então talvez não seja uma frase Pode ser um profunda. deboche. Pode ser um deboche, eu deixo. Ai, bicha, fala aí sobre esse Vai assunto, pensar, depois eu vai penso na minha pensar, frase. fica lacrar, né? Assim, são inúmeras, assim, acho que... Ah, deixa eu contar. Uma inspiração também é essa aqui, tá? O Gília Magalhães, inspiração minha. Ela já sabe, porque eu já falei várias vezes, não precisa me tocar muito, tá? Mas eu já falei muito pra ela, e ela sabe que ela é uma inspiração tanto como DJ, como performance, que a gente performa muito junto na noite, mas também como pessoa, então. A Ali com certeza também é uma inspiração pra mim, assim. Até é muito louco, porque a gente as duas de Viamão, né? E a gente só foi se conhecer na Ballroom no centro de Porto Alegre. E
Pra gente ver como as periferias, elas carecem de espaços, assim, de produção e fomento de cultura, assim, no geral, assim, né? Então, eu acho que tem essas pessoas próximas, assim, que inspiram a gente. Falou de carecer. Uma coisinha, posso falar um adendo? Claro. Tipo, como é que é a dificuldade de produzir uma ballroom? Porque tem uma dificuldade, tipo assim, financeira, uma dificuldade, assim, de espaço. Como é que é? Como é que vocês passam por cima dessas dificuldades? Não sendo mal educada, tá? Mas a gente diz ball, não ballroom. Ballroom é a cultura, ball é o baile. Isso, ball é o espaço, porque ball é o abal, né? Ball. Então, é um reflexo. Ai, como vocês são. Ai, não consegui, desculpa. Como é que é? Chop. And chop. One chop pra Ai, você. tá bom. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente passa pela mesma questão que toda a arte passa, assim, né? Muito diferente aqui, comparado ao Sudeste, por exemplo. O aporte financeiro, tanto do poder público quanto do setor privado, né? Se a gente tivesse mais facilidade, não vou nem dizer mais editais, mas se a gente tivesse mais editais e mais facilidade para ganhar editais, se a gente tivesse mais interesse das marcas, né, dos produtos aí em si, em fomentar a cultura, seria muito mais fácil, assim. Mas basicamente o que a gente tem hoje de ball, de kickball ou de eventos em geral, que a gente produz da comunidade ballroom, são eventos independentes, assim. Né? Então, assim, como é uma comunidade que basicamente não tem grana, geralmente a gente tem lista free nas entradas para pessoas trans, pessoas indígenas, pessoas pretas, pessoas com deficiência. São profissionais, né, que atuam nisso, então DJ, fotógrafo, pessoal que vai pro júri, shanter e tal, são profissionais. Então a gente sempre tenta pagar um cachê, mas infelizmente não chega nem perto dos cachês que se paga nesses estados que conseguem mais aporte financeiro, né? Então é isso, basicamente de forma independente, assim. Quantas inspirações? Deixa eu concluir, posso concluir rapidinho? Claro, vai lá, bicha. O primeiro evento que a gente fez uma rifa com produto que a gente conseguiu da Loja Firme, que eu acho que a Loja Firme nem existe mais hoje como loja. Era uma loja de produtos LGBT. Ela é tão firme que eu nem sabia que ela tava aí. Não, eu acho que ela não existe mais. Mas era uma loja de produtos LGBT. Não sei! Eu não conhecia, gente. E aí a gente saiu louca, assim, mandando DM, assim, pra marca de cerveja, da Sapatões, que eram sapatistas, né? Pra loja, não sei o quê, e a gente só recebeu, a gente não tem como dar dinheiro pra vocês, mas a gente pode dar produtos. E daí eles deram uma bandeira, uma caneca, não sei o quê, e a gente pegou e fez uma rifa. E assim a gente pagou a aparelhagem de som, entendeu? Então, assim, o apoio que a gente tem são de alguns espaços que facilitam muito, por exemplo, a questão da divisão da porcentagem, né? Que conseguem profissionais, assim, com um custo-benefício um pouco mais em conta, né? Tipo, de iluminação. Por exemplo, o Workroom é um grande parceiro da Ballroom. O Workroom, o Ocidente. O Ocidente, como é que é? Espaço Cultural, acho que é isso. Qual? O Zona Cultural. Zona Cultural. Zona Cultural, o Mas Bar do ainda são Nando. poucos, né, parceiros? São. Comparado à estrutura E são toda mais que é parceiros, uma- assim, que tipo assim, que não, como eu disse, né? Que conseguem facilitar algumas coisas em relação à contratação de profissionais e de acesso ao espaço. Mas, assim, patrocínio, que é o que faz mover muitas coisas, infelizmente isso a gente ainda não conseguiu aqui. Tá? E aí, posso continuar para responder? Claro, bicha, toda... Pessoas, mas depois eu... Mas eu vou ser bem rápido, né? Eu tenho essas pessoas próximas, como a Ali, que me escolheu pra madrinha da house dela. Isso é muito significativo pra mim, assim, da nossa relação. A Avni, da Mother da Casa de Leopardos, que pra mim também é uma pessoa que eu admiro muito o percurso dela. Tem a minha mother, Tanesha Cabal, né, que é Legendary, que tem um título de lenda. O meu pai, que é uma inspiração pra mim, assim, não só pelo Vogue, mas muito também pela conexão, pela relação que ele tem comigo e com as outras pessoas da minha house. É um exemplo pra mim, assim, de amorosidade e de sensibilidade, sabe? Só que, assim, no geral, pra mim, quem eu sempre lembro muito quando eu penso assim, o que eu tô fazendo aqui, que bicha sou eu penso muito na Vera Verão, né? Que é uma referência que me acompanhou muito quando eu era pequeno, que fez muito parte da minha auto-identificação, da construção da minha identidade, e que a Ballroom fez eu retomar, sabe? Como algo, assim, que me fez eu retomar na minha vida e entender por que eu sou Ballroom, assim. Acho que é isso, pra resumir, assim, né? E qual é a frase ou
o pensamento filosófico que tu deixa? Ai, passado. Eu tava contigo, né, amiga? Vai lá. Agora tu quer, né? Ai, não pensei numa assim, mas eu diria que vocês, pessoas dissidentes, entendam que vocês não estão sozinhos por aí, que a cultura ballroom está aí pra você e que eu também estou aí pra você, independente de eu ter uma casa ou não, eu sempre prezo por vocês estarem nesse lugar, vocês se sentirem confortáveis nesse lugar, vocês se sentirem seguros nesse lugar. Então entenda que a ballroom, ela tá aí nesse lugar pra te acolher, não pra te afastar, embora às vezes aconteça coisas que a gente acha ó, mas ela ainda continua sendo uma cena muito apoiadora e muito acolhedora. Então entenda que a ballroom é sobre você e para você. Menos pessoas brancas cis, tá? Que daí é meio complicado. Somente homem. Cuide, alto lá. Alto lá, um adendo. Pessoas brancas Não, nem cis, aquele homens, tá? sangue Porque de mulheres vaca, sofrem aí, muito ó. machismo, tá? Então mulheres a gente até aceita. A Zamapoa lá, bonitona. Mas homens brancos cis meio complicado, né? Você já tem muito lugar de vocês. Isso é muito meu lugar de fala, tá? Não sei dos outros. É como diz aquele samba de chegar devagarinho. Tu nem lacrou, né? Só vou resumir assim, né? Mas eu lembrei uma coisa importante. Ah, agora. branco cis é hétero, tá, bicha? Porque as bichonas podem aparecer sim, Deus livre. Mas se tu for branco, cis hétero e quiser patrocinar, por favor. entre em A voz é as contato. manas ali. Eu só consegui escutar o barulhinho do grind. Olha só, a Ari falou sobre acolhimento, né? Tem uma coisa que a gente esqueceu de mencionar que é muito importante sobre a história da comunidade ballroom e sobre a comunidade ballroom no mundo contemporâneo, que é o acolhimento de pessoas soropositivas, né? E a luta contra a sorofobia, assim. A gente sabe que a comunidade ballroom, a comunidade LGBTQP+, sofreu muito preconceito, né? Com a epidemia do HIV, da AIDS, e sofre muito até hoje esse preconceito. E a comunidade ballroom foi e ainda é um espaço de acolhimento desses corpos, tá? A gente ainda fala... Ainda não, né? A gente tem como prioridade cuidar dessas pessoas A também. gente tem espaço como a ONG Somos, né? Isso. Que é uma das apoiadoras da ballroom, mas né, é uma ONG, assim, né? Por isso que eu não citei aqui antes, mas que tá junto, que volta e meia faz ações, inclusive, durante as kickballs, né? Então, as pessoas soropositivas se sentem acolhidas também pela comunidade ballroom. Pensem que a nossa dança, ela também fala sobre autocuidado, sobre o cuidado do nosso corpo, né? E isso é uma coisa que ela é fundamental, assim. Então, acho que a minha mensagem é essa, assim, acreditem na história de vocês, acredite em você e confia na comunidade ballroom, tenha o ímpeto de vir à comunidade ballroom, porque aqui é o espaço que foi criado para que a gente construa o nosso legado. Eu tenho o meu legado, a Ari tem o legado dela, a minha mother e o meu father têm o legado deles, e é o espaço onde todos nós podemos construir o nosso legado. Não só dentro da comunidade, mas dela para fora também. Incrível. Pra mim foi um dos melhores programas hoje. Ai, que bom. Ai, que bom. Bati meu leque, daqui vou bater meu leque no final, por favor. Bom, gente, a gente tá chegando ao final de mais um episódio do Corre TV, que foi incrível. A gente vai até um pouquinho mais, né? Eu me fazendo de sons aqui no microfone. Eu não sou escutando Deus, gente. Mas, gente, incrível. Tipo, muito incrível. Quero ir num baile, tá? Eu vou te convidar no meu, em julho. 14 de junho, amiga, que tem, Quero que tu ir. falou que vai ter. Vai ter um... Não, vai ter um agora, dia... Ai, não sei mais. Tá, mas eu quero ir. Quero agradecer a Uniriter por ceder mais uma vez o espaço pra gente, e o estúdio pra gente poder gravar mais um episódio do Corre TV. Quero agradecer de novo os nossos convidados, que foram incríveis, abrilhantaram, a gente se divertiu muito, conversou de temáticas bem sérias, trouxe o assunto de uma forma leve, eu acho, assim, né, que as pessoas vão entender, vão ficar atraídas e querer conhecer mais, e estão todas convidadas, né, a participar, a conhecer. Quero agradecer a equipe do Corre TV. Quero mandar um beijo, posso? Maravilhoso. Pros Claro. filhos das casas de Atrevida Casa de... e House of Cabal. House of Cabal. Quero mandar um beijo pra vocês, dizer que vocês, ó, tem os melhores na frente aí com vocês, tá? Também quero ir conhecer, quero ir, né, conhecer vocês, quero jantinha, porque tu faz jantinha. Eu faço gentinha, Quero mano. jantinha. Agradecer toda a equipe e agradecer a equipe aqui também do Corre TV. E também quero mandar um beijo, de novo, pros meus alunos lá, no espaço de trabalho, e também pra minha colega Gabriela, que pediu pra mandar um beijo pra ela. E é isso, gente. Corre TV. As redes sociais, né, viu? Me faz sons, às vezes eu finjo que não tô escutando. Quero também convidar vocês a seguir o nosso Instagram, né, do Corre TV, nosso TikTok. E pra você não perder nada, ficar ligadinho em tudo que a gente posta, acontece e os próximos programas. Quero deixar os Instas de vocês.
Sim, o meu Insta é tsunami.gillian e o da minha house é House of Cabal. A minha house é Casa de Atrevida, tudo junto. E o meu Insta é ALGMS. ALLYGMS. E sigam o Insta da comunidade Ballroom, né? Ballroom RS lá no Instagram também. É isso aí. Corre TV, sempre dando voz ao povo.